Oi, boa noite todo mundo que estiver ao vivo aqui agora ou que estiver no link também. Pareço doida porque eu tô com esse casaco, mas eu tava explicando para vir aqui agora no nosso Premium que a saída do ar-condicionado é bem aqui em cima, né? Então, quando o meu ar-condicionado tá ligado, vocês vão me ver de casaco, com certeza, porque fica bem em cima e eu não quero ficar doente. Eu sei do calor, eu sei tudo mais que tá rolando e tudo mais, mas não tá calor aqui, então vamos lá. Vamos fazer a nossa leitura hoje do capítulo 25 e a gente começa com Moabe corrompe Israel, né? É, Isso a gente vai ver por muitos capítulos, muitas passagens bíblicas ainda, essa parte de corromper Israel. Quantas vezes Deus falou, não se una com outras não é nações, com outros povos, outras isso, outros aquilo, mas não adianta. Então vamos ver o que que tem. Hoje a live vai ser bem curtinha, mas bastante importante, porque é a primeira vez que a gente está vendo, depois de todas essas instruções, depois de Deus ter tirado né, eles do Egito, de ter passado tantas coisas, tantos altos e baixos, tantas gerações, né, deles que pessoas nascendo, pessoas morrendo, tudo isso, a gente vai chegar ao primeiro momento em que eles de fato se corrompem, e aí, obviamente, que Deus vai mostrar para a gente o que acontece, tá bom? Óbvio, a gente não está em nenhum, absolutamente nenhum, zero, nada, nenhum lugar de oposição, né, no caso, de julgamento, né? Porque durante a leitura da Bíblia, a gente fica, gente, por que eles estão fazendo isso? Gente, por que que eles estão fazendo aquilo? Por que que eles isso? Por que que aquilo? Mas assim, não depende de nós julgarmos o que nós também fazemos, né? Todos nós. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos seres corrompíveis. Não significa que somos corruptos, mas que somos corrompíveis, né? Quantas pessoas você vê que era de um movimento cristão, ou participava de alguma igreja cristã, tanto faz, e vai para o mundo e muda tudo, muda completamente a pessoa, a personalidade, ou o que a pessoa expõe, né? Então, isso acontece, a gente não tá, nós somos corrompíveis. Agora, obviamente que uma vez que a gente se entrega ao Espírito Santo, a luta é diária, a conversa com o Espírito Santo é diário, a oração tem que ser diária, porque diversas coisas nós vamos ser e ter na nossa vida que desrompe, vamos dizer, eu não sei se essa é uma palavra em português, tá? Mas desrompe o nosso caráter. Caráter não muito, porque caráter é difícil de mudar, né? Até os 8 anos de idade é formado, depois é difícil de mudar. Mas eu acredito no Espírito Santo, eu acredito na mudança que o Espírito Santo pode fazer em qualquer caráter, em qualquer base de princípios, em qualquer. Então, com Cristo, eu acredito em todo tipo de mudança, né? Mas não cabe a nós a gente falar sobre Israel ser corrompível ou ser corromper o tempo inteiro, né? Como a gente está lendo, porque nós somos seres humanos corrompíveis também. E é aí que entra aquela parte, né, da hipocrisia, quando está escrito no Novo Testamento, Cristo falando, por que que você está falando do cisco do olho do seu irmão, né? Do seu próximo, do seu vizinho, quando você tem no seu maior? Então, é aí que entra. Mas vamos lá, vamos fazer nossa oração, pedir a Deus essa proteção para essa live de hoje, tá bom, Senhor Jesus Cristo? Obrigada por esse momento que o Senhor nos dá a oportunidade de ler a sua palavra, de ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, entrando cada vez mais na sua palavra, cada vez mais conhecendo do seu caráter, Senhor, cada vez mais conhecendo da sua vontade, cada vez mais conhecendo de como o Senhor opera, cada vez mais conhecendo o que leva uma pessoa a obedecer, o que não leva a pessoa a obedecer, o que faz uma pessoa se corromper, o que faz uma pessoa, Senhor, tudo que a gente está lendo aqui é para aprender, Jesus. E hoje a gente vai entrar na parte em que os israelitas se corrompem com Moabe. Sabemos a história de Moabe, sabemos de onde vemos Moabitas lá de trás, filhos, né? Vem de Abraão, depois Ló, depois as filhas dele. Então a gente sabe que nesse momento a gente está sendo apresentado aquilo que nós somos e nós somos não em Cristo, mas que nós somos como seres humanos, mas que vemos todos os dias, que é o mundo tentando nos corromper, outras crenças, outras ideias, outros pensamentos, outros sentimentos, pessoas com princípios diferentes dos nossos, pessoas com ideais diferentes dos nossos, pessoas com tipos de obediência
diferente dos nossos. Pessoas, Senhor, que nesse mundo que vemos que às vezes só te obedece quando é conveniente. Mas, meu Deus, nós não queremos isso para nós, Jesus. A gente quer te obedecer do início ao fim, do começo do dia ao finalizar o nosso dia, Senhor. Porque o Senhor nos dá um ar para respirar. O Senhor nos dá alimento, o Senhor nos dá descanso, do início ao fim do nosso dia. Então, precisamos, Senhor, entender que o Senhor é íntegro, é completo, e que não basta a gente fazer algo que nos convém somente, mas aquilo para te obedecer. Obrigada, obrigada, obrigada por essa oportunidade, que essa leitura possa nos revelar tanta coisa, que o Senhor me use, que o Espírito Santo ponha na minha boca as palavras tão necessárias para que a gente entenda o que faz um coração se corromper, ou mais do que isso, Senhor, o que faz um coração ser obediente a Ti, íntegro, com aquilo que o Senhor nos ensina e nos faz ser. Em nome de Jesus, agradeço que o Senhor nos livre das distrações, que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor trabalhe no nosso caráter, nos nossos princípios, na nossa obediência, meu Deus, todos os dias da nossa vida com amor, que a gente possa aprender, não somente passando por desertos, mas que às vezes a gente pode ver um irmão ou uma pessoa que não é salva ainda num deserto e a gente possa identificar onde é que ali faltou o Senhor e onde é que ali faltou a obediência. Nos ensine no amor, meu Deus. Eu peço em nome de Jesus, nos use como canal e essa live é consagrada a Ti, Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. Moabe corrompe Israel. Enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas, né, de outro lugar, de outros povos, né? Os moabitas, eu quero só falar certo para vocês aqui, deixa eu caçar aqui, porque eu acho que, se não me engano, os moabitas, eles são filhos quer dizer, eles são descendentes, né, das filhas de Ló, de uma das filhas de Ló. E a gente lembra, né, que as filhas de Ló tiveram relação com seu pai, Ló, para que eles não morressem a descendência deles, né? Então, deixa eu só ver aqui, os moabitas. Deixa eu ver. Moabe era o filho de Ló, fruto de uma relação incestuosa com a sua filha mais velha, exatamente. Então, porque é muita coisa para lembrar. Então, aqui a gente está vendo Ló, vocês lembram, né? Então, aqui Moabe era o filho, nome Moabe especificamente. Aqui a gente está falando dos povos de Moabe, né? Do povo de Moabe chamado que Moabitas. Mas Moabe era o filho de Ló, o fruto do relacionamento que ele teve incestuoso com a filha, né? Que o embriagou, né? Que o fez dormir lá e tudo mais. E elas tiveram essa. Ele foi enganado, né, por elas e eles tiveram essa relação, tiveram filhos. Então, aqui a gente está vendo, né, inclusive para os israelitas fazerem guerra com Moab, eles não eram permitidos de fazer guerra com eles próprios, né? Quando você vai olhar, eles próprios não, mas com suas descendências. Eles não são povos que, sei lá, do Egito ou coisa assim. Eles fazem parte lá de trás de Abraão, então eles não podiam lutar. Inclusive, se você for ver o mapa do que a gente leu ontem, de ontem, você vai ver, assim, onde eles estão acampados, né? E todo ao redor dele são irmãos, né? São descendentes, são parentes, né? O que não é muito diferente de Israel de hoje. Mas, então a gente está vendo o que está acontecendo agora. E eles tiveram relações sexuais com eles. Acontece que as filhas de Ló, né, inclusive Moabe, que era filho de uma das filhas de Ló e tudo mais, eles não mantiveram a fé que Abraão, né, o tio delas de segundo grau, mas tio de Ló, eles tiveram. Eles não mantiveram, não perseguiram, não andaram, né, na mesma direção que Abraão, não conseguiram permanecer ali debaixo de Deus, né? E a gente lembra como é que Abraão tinha um tipo de comportamento, como é que Ló tinha outro tipo de comportamento, né? Isso não foi no início, isso foi bem depois, quando eles já estavam com tantos, né, tanta pasto, com tanta, né? Eles estavam em abundância ali financeira, de tudo na vida, e aí quase tiveram uma briga, só não tiveram, obviamente, porque Deus sempre ensina, né? De você não buscar isso, você não buscar briga, não buscar conflito. Deus ensina isso na nossa leitura, a gente vai ver isso com certeza. Então, Abraão, que era
paz em pessoa, né? Não comparando a Cristo, mas era paz em pessoa. Ele não brigou com seu sobrinho, né? Ele falou: fica você com o lado que você quiser, com a parte que você quiser, tudo mais. Mas Ló decide o quê? Se mandar, né? Ló decide ir para outro lugar. E aí é que tudo, enfim, acaba acontecendo e tudo mais. Então, para onde foram parar essas pessoas? Aí, estão aí. Moabe tá aí, filho, né, deles. Aqui a gente está falando não é o menino, né? Olha quantos anos já passou, já morreu há muito tempo. Mas a descendência de Moabe, grupo, viraram os moabitas, ok? Então, essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses. Vocês veem aqui, eles não têm nenhum contato mais com aquilo que Abraão passava para eles ou com aquilo que era necessário. Lembra a fé de Ló, por exemplo, e tudo mais, né? Essas mulheres convidaram, então, para os sacrifícios a seus deuses. E o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas, esse é o nome que eu quero falar com vocês, não hoje, mas depois, Baal, né? A gente vai falar sobre isso amanhã, se Deus quiser. Sexta-feira, amanhã, a gente fala sobre Baal. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que a sua ira ardente se afaste de Israel. Deus falou aqui, não foi nem em primeira pessoa. Olha isso. Prenda todos os chefes. Por que prender todos os chefes? Porque não foram capazes de ensinar, cada um a sua tribo, cada um seu clã, não foram capazes de passar não somente sobre Deus, mas sobre a obediência de Deus e o que é detestável a ele, que são esses outros deuses, né, que são considerados deuses e tudo mais, que o povo presta culto, como lá, por exemplo, no Egito e tudo mais. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. E isso aqui, e Baal, meu povo, é inimigo de Deus. A gente vai falar sobre isso amanhã. Eu vou fazer uma parte da live amanhã, porque a gente já está no meio, entrei um pouquinho atrasada também, mas amanhã a gente faz. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, de Midian, outra área, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, né, do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo. Pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago com um só golpe. Então, a praga contra os israelitas cessou. Por quê? Apesar deles todos terem chorado ali, todos terem entendido, eles saíram dali de onde eles estavam e foram até Baal para cultivar, para cultuar, que diz, eu não sei, para prestar culto a Baal, né? Aqui nós tivemos aqui, ó, Finéias, filho de Eleazar, né? Ele viu algo que estava acontecendo. O que que aconteceu? Um israelita, não temos nada falando sobre quem ou o que é especificamente, ele levou com a cara, com a coragem, uma mulher midianita diante dos olhos de, como se nada houvesse. Então, o que que ele fez, né? Finéias pegou, foi, pum, tirou todos eles, e aí a praga cessou, porque estava dentro deles o pecado ali, o mal ali estava ali presente. E eles não podem se misturar com outros tipos, né? Eles precisam estar dentre eles ali, aquele povo ali. É muito fácil de entender que era só um povo, né? Não era pequeno, tinha muita gente, obviamente, mas um povo que precisava ficar dentro do povo para que Deus ensinasse para esse povo o que era ser escolhido, né? E ser reservado, separado à parte de todos os outros povos. Era só isso. Então ele foi lá e a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24 mil pessoas já estavam mortas, já haviam morrido.
Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou a minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Ninguém falou para Finéias o que era para fazer. Ele conhece Deus. O pai, né? Você vê que o neto de Arão, na verdade, o pai dele, filho de Arão, ensinou a ele, passou para a geração, mostrou a ele o que é obediência, e Deus viu. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Diversas vezes a gente vai fazer coisas na nossa vida, ou a gente vai pensar, né? Que Deus está vendo as nossas atitudes de obediência, nossas atitudes em ajudar alguém com a nossa obediência, né, a Ele, ou mostrar ao próximo que está fazendo algo errado, que é nosso irmão, que a gente tem o direito, segundo Paulo, de julgar aquele irmão, ajudar ele a entrar na obediência, ou a saber o que é obediência, ou a falar sobre obediência, ou aprender sobre obediência. Então, Deus viu essa atitude de Finéias. E o reconheceu em público e falou para ele ali agora, né? Ele afastou falando a Moisés, obviamente, falando que ele afastou a minha ira, porque ele percebeu o mal que estava dentro de vocês ali, como o fermento, né? Que começa a impregnar todos os outros, ele passa para todos os outros, né? Igual o pecado contamina tudo, o fermento está ali, ia contaminar todo mundo. Se um levou a mulher midianita, por que que o outro não pode levar? Por que que o outro não pode levar? Então, o mal, ele é cortado pela raiz, e assim que você percebe, você precisa tirar da sua vida, porque é capaz, de te corromper. O início desse capítulo fala sobre corrupção, né? A corrupção não, desculpa. Eles serem corrompidos. Fala sobre a corrupção, mas eles serem corrompidos na nossa vida não muda. Uma coisa que possa estar impregnada no nosso caráter, na nossa personalidade, nos nossos princípios, na nossa leitura, nos nossos grupos de amigos, nos nossos grupos de trabalho, ou então pessoas que não são cristãs, ou pessoas que se declaram cristãs, mas não agem como, ou pessoas que são ambiciosas demais, invejosas. Qualquer coisa que estiver ao seu redor tem acesso a você. E é esse ter acesso a você que é perigoso, né? Porque você vê ali, Eleazar, o Finés não deu um segundo para poder pensar, ai, vamos, não, quem é? Por que que você a trouxe aqui? Vamos tirar. Não, ele foi lá e bum! E essas atitudes que temos na nossa vida de cortar pela raiz algo que nos faz a parte de Deus, nos separa de Deus, né? Isso tem tudo a ver e não mudou com as instruções que Jesus fala, com as coisas que estão no Novo Testamento. Se o teu olho te faz pecar, tire-o. Assim, se aquilo ali está te fazendo se afastar de mim, sai. Procura outro caminho, vai para o outro lado. E Deus nunca vai nos abandonar. Olha o que que ele faz. Finés não precisou declarar em voz alta: vou matar eles porque eles está vindo com pecado para o nosso povo. Ele foi lá e, bum, eliminou o pecado, né? Eliminou a falta de obediência que iria começar a se espalhar do povo. No povo. Agora, diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Olha só como que Deus ele dá a recompensa, né? Você vê que às vezes as pessoas estão querendo recompensa financeira o tempo inteiro na vida, mas olha a recompensa de um novo dia que se acorda e a gente está vivo, ou de um alimento que temos para comer, ou de pessoas bacanas que entram na nossa vida, ou de, né, coisas que Deus faz por nós, né? E ele aqui, ele vendo o que o Finéias fez, ele falou que dá a ele, faz com ele uma aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéias e a todos os seus descendentes o direito de permanecer ao serviço, desculpa, o direito permanente ao serviço sacerdotal. Pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O homem israelita morto com a mulher, por isso que eu falei que ali em cima a gente não era apresentado, aqui ele ia. Na hora que eu falei assim, a gente não sabe até agora quem é a pessoa, né? Porque Deus, ele é claro nas coisas. Ele mostra as coisas quando precisa ser mostrado, obviamente, né? E ele fez questão de fazer eles aqui saberem o que é a pessoa, não só por isso. Vamos lá, ele vai lá atrás, em quase a árvore genealógica toda dele.
Peraí. O homem israelita, morto com sua mulher midianita, se chamava Zinri, filho de Salu. Deus sabe de tudo, não dá para esconder de Deus. Chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosbe e era filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: ataque os medianitas e destrua-os. Deus não tem brincadeira com ele quando ele está ensinando, quando ele está falando, quando ele mostra o que é que te faz mal e a gente continua ali naquele entendimento. Mas medianita, né? Aí você está falando, nossa, mas fazia parte deles todos ali que estavam juntos, né? É outro povo. É outro, povo não, continua sendo israelita, obviamente, mas é outro clã, é outro tipo de, né, de coisas. E vocês viam como é que, né, não somente o povo ali, mas como eles, como é que eu posso explicar isso? Como eles não é insistia, influenciava, né? Moisés, o irmão, a irmã, né? A fazer as coisas erradas. Então, você vê que não é Moisés ensinando a todo mundo. É que um clã tem um responsável, a tribo tem um responsável. E esses responsáveis são responsáveis de ensinar, né? Então, Deus não está ali, tipo, elimina. Não, vai no clã, que não aprendeu, vai na tribo da página, por isso que ele dá nome e até mesmo todos os descendentes ali, a família e tudo mais, porque ele está mostrando especificamente tribo de Simeão, lá atrás, irmãos de José e tudo mais, vocês lembram disso, né? Que faziam mal, que prenderam, que venderam eles, escravizaram. Então, assim, Deus está falando aqui. Eu amo quando ele leva a gente lá atrás para saber qual é o caráter daquele que fez e a tribo que o percorreu e blá, 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 blá. Amo, amo, amo. Eu amo saber disso, por isso eu acho que é importante. Para Deus tem um momento específico aqui dele falar isso. E por quê? Porque ele precisa reconhecer quem foi e mandar Moisés atacar e destruí-los, porque aquela tribo está toda contaminada, né? Por que eles atacaram vocês, enganando-os no incidente em Peor, lá em cima com Baal? E também por causa de Cosbe, filha do chefe medianita, que foi morta durante a praga causada no incidente em Peor. Então, estão todos contaminados, acabem com todos eles, e assim vai. Enfim, finalizamos a live hoje. Fiquem com Deus até amanhã. Eu vi aqui suas mensagens, vi amém, que nos abençoe sim sempre. E isso faz bem no final a gente entender que é preciso tirar coisas ou pessoas da vida. Chega uma hora que a gente nem sente falta, porque as pessoas não fazem as coisas de bom grado e querem algo em troca. Deus é muito perfeito. É sempre bom a gente fazer uma peneira na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes ultimamente, o que eu ando fazendo ultimamente, por que que eu tive aquela atitude, né? Ou as atitudes de pessoas ao nosso redor. Será que é o tipo de pessoa que eu quero estar ao redor? Você, como cristão, você pode julgar cristão, né? Você não vai julgar a aparência. Isso nem Deus faz, isso está escrito, Deus não julga pela aparência, né? Mas você julga pelas atitudes. Então, a gente tem o direito de ver aquela atitude e dizer, quero participar, não quero participar, correto? Na nossa vida, é exatamente o que você escreveu aqui, Vi. Na nossa vida é importante a gente fazer a peneira e olhar, aquela pessoa destrói ou interrompe meu pensamento, ou a minha obediência com Deus, ou meu caráter, ou meu princípio. Aquela pessoa me faz ter mais paz, ou ela me faz brigar mais com os outros. Aquela pessoa põe fogo na lenha quando eu estou mal, ou ela me traz uma palavra amiga, me traz uma palavra de Deus, né? É sempre importante a gente fazer isso. Com gentios, ou seja, não cristãos, não judeus, não salvos, ou pessoas que, né, não são cristãs, obviamente, principalmente, mais importante ainda, porque a gente não tem só amigo cristão, nós temos pessoas, né? E é importante mais ainda, porque o diabo, ele tem exército que trabalha focadamente, não só naqueles que já foram salvos, que para ele quem já foi salvo. Agora, e o trabalho com quem já foi salvo para ele é só afastar de Deus. Mas aqueles que não foram salvos, que não são apresentados a Deus, que não têm o nome no livro da vida, ele faz questão
de corromper completamente caráter, vida, princípios, pensamentos, tudo que a gente possa imaginar. Então, é importante peneirar e saber, né? Agora, não é que a gente não possa, obviamente, ter amigos que não são cristãos, até porque Cristo veio para salvar aqueles que não são salvos, né? Inclusive, nós não fomos salvos até uma certa época. Então, é importante a gente saber e entender, obviamente, que podemos e devemos saber quem anda ao nosso redor, quem está perto de nós e como a gente pode fazer para que isso não atrapalhe a nossa vida e que não corrompa aquilo que somos, né, principalmente em Cristo, ok? Então é isso. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, com o capítulo 26. Tá quase acabando, porque são 37, né? A gente está indo para o 26 agora. São 36, desculpa. Então a gente tem mais 10 capítulos a partir de amanhã. E é isso, tá bom? Então fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E bom restinho de noite para todo mundo. Beijo, fiquem com Deus.